câncer na próstata. Qual que seria a relação desse aumento aí da próstata, independente do motivo, então, porque aí esses relatos? A próstata, ela tá passando a uretra, a próstata, né, tá aqui, e aí então, com o tumor, ele faria a compressão, diminuiria a luz, então, da uretra. Então... Uretra não, do ureter, né? Porque então, ele pressionaria ali, diminuiria, então... Da uretra ou do ureter? Ixi, peraí, professor, agora você me pegou. Deixa eu ver, uretra. Uretra, né? Porque já tá na bexiga, tá? Deixa eu pensar aqui. Bexiga, uretra. Vamos lá. Isso, uretra. Porque isso, então ele comprimiria ali, diminuiria o fluxo, então, da urina. Então, vocês estão me falando que existe uma porção da uretra que passa pela próstata, é isso? Sim. Legal, uretra prostática, né? Sim. Então vocês trouxeram aí também, né? Vamos lá, primeiro, a gente pensou numa infecção urinária, beleza. A gente pensou em algo de próstata, né? Em algo prostático que aumenta o tamanho da próstata. Como você tem uma uretra que passa, né, pelo meio dessa próstata, você aumentou a próstata, você comprime um pouquinho a uretra. Bacana. E também vocês trouxeram algo relacionado com a bexiga, né? Pode ser uma neoplasia de bexiga, um tumor de bexiga, mas daí, por que será que uma neoplasia de bexiga, por exemplo, poderia levar a essas queixas do paciente? Alguém sabe me dizer? Deixa eu pensar aqui. A bexiga é só um reservatório de urina? Ela fica lá paradinha? Ela também ajuda a eliminar a urina, não é? Porque tem a contração do músculo. Legal. Ela também ajuda na eliminação da urina, porque a gente tem uma muscular nessa bexiga, né? E que tipo de músculo vocês encontram na bexiga? É o epitélio de transição, que eu já ia perguntar. E o músculo, eu acho que é o liso, não é? Musculatura lisa, bacana. Então, daí a gente também tem a bexiga como algo ativo, né? Nessa micção, né? Então, a gente pensou aí em 3 coisas, por enquanto. Algo relacionado à próstata, infecção de urina e algo relacionado à bexiga, né? Por exemplo, uma neoplasia, alguma coisa assim. Vocês pensam em mais alguma coisa? Já levantamos 3 hipóteses bacanas aí. Então... Isso com 3, 6, 8 linhas do caso. Vamos lá. Tem mais alguma coisa que vocês pensam? Professor, pode falar. Vamos lá, Arthur. Eu tinha pensado nesse problema muscular da bexiga aí, o que explica ele estar usando musculatura acessória para ter que urinar. E essa musculatura acessória é o que, Arthur? Como é que você chegou nessa conclusão, que tem musculatura acessória sendo utilizada? Porque ele falou de força, necessito de esforço abdominal. Legal, um esforço abdominal, né? Ajudando aí a musculatura da bexiga. Bacana. Eu pensei alguma coisa assim. Legal. Mais alguma coisa? Ou a gente continua o nosso caso com essas 3 hipóteses aí? Acho que... Já discutimos bastante em cima de algo tão pequeno, né? Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso caso e ver se aparece mais alguma coisa para ajudar a gente. Então, o seu Antônio relata que ele acorda de 4 a 5 vezes durante a noite com vontade de urinar. Mas quando chega no banheiro, às vezes a urina só goteja. Ou, às vezes, por outro lado, ele não consegue chegar no banheiro a tempo e perde urina na roupa, tá bom? Além disso, ele se sente incomodado por não conseguir uma boa noite de sono, o que afeta sua qualidade de vida como um todo. Acordar 4 a 5 vezes durante a noite para urinar não é legal, né? Bom, nas últimas 24 horas, então, a gente estava trazendo aí o problema que ele traz aí desde 1 ano, né? Agora, nas últimas 24 horas, por que ele procurou atendimento? Ele percebeu uma piora acentuada dos sintomas, com micção em gotas,
polaciúria, disúria, noctúria e incontinência de urgência, associada a dor intensa e desconforto na região suprapúbica. Olha a dor que a gente, acho que foi a Carol, né, que falou que ele não tinha, agora a dor apareceu, né? Então, primeira coisa, todo mundo sabe que é polaciúria, disúria, noctúria. Quem não souber, bora para estudar isso, porque em habilidades médicas, em algum momento, vocês vão ser cobrados, tá bom? E daí ele está também com uma dor intensa e um desconforto na região suprapúbica. Por que será que ele está com esse desconforto? O que vocês acham que nessas últimas 24 horas aconteceu que levou a esse desconforto maior? Então, se a gente pensar na hipótese que há um cálculo, uma calculose, aí há uma movimentação do cálculo. Certo, mas daí essa dor, ela seria mais na região da bexiga ou mais na região do rim? Eu acho que a gente pode descartar a questão do cálculo, porque a cólica renal é mais nas costas, né? Não é na região suprapúbica. Mas eu já tive cálculo e a dor, ela inicia, sim, na região aqui das costas, mas eu lembro até que o professor Boni, o professor Du falou muito que ela, como ela tem essas ligações, ela vem sempre para a região pública aqui, para a região inguinal, abdominal e inguinal. Então, a dor, ela movimenta, ela irradia. Certo, a Ludmila descartou, mas daí a Márcia já trouxe de volta, né? Não, Não, só... vamos lá, a gente tem que discutir. No caso do cálculo renal, primeira coisa, ela inicia realmente na região mais para trás, né, das costas. Quem já teve sabe a dor que é, eu já tive inúmeras vezes, tá? E a irradiação, na verdade, parece que qual que é o sentido da irradiação? Parece que você está com a mão no bolso da calça, sabe? Aonde fica a mão no bolso da calça é onde irradia a dor, geralmente, né? E só que daí, quando o cálculo está chegando perto da bexiga não foi feita para sentir dor, né? Então, ela não sabe direito te contar aonde que está realmente essa dor, né? Então, quando você irrita, você acaba dando uma inflamada aí nessa região perto da bexiga, você começa a sentir uma dor bem irradiada, né? E você começa com esses sintomas de esvaziamento incompleto da bexiga. Na verdade, a bexiga pode até estar vazia completamente ou quase completamente, mas você tem essa sensação porque a bexiga não sabe te contar direito o que ela está sentindo, né? Na verdade, é uma dor, só que ela não sabe te contar isso daí você sente isso como uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Além disso, já trazendo algo a mais, né, que eu não tinha pensado em discutir aqui, mas já que apareceu, existe um conceito chamado de dor referida, que na verdade está doendo num lugar, mas você sente em outro. Vocês já ouviram falar daquele paciente que está tendo infarto agudo no miocárdio? A dor, entre aspas, é no coração, mas ele sente uma dor irradiada para o braço. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu acho que todo mundo, né, já ouviu. Já. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento embrionário, tá bom? Porque toda a inervação, toda a musculatura, né, tem uma determinada origem embrionária. Por exemplo, a musculatura, ela tem origem, por exemplo, nos somitos, né? E daí, muitas vezes, as células, os mioplastos do somito, de determinado somito, eles migram para várias regiões aí do corpo. E daí você acaba tendo esse sentimento, né, de dor e tal, relacionado com a origem embrionária do que a gente está falando, tá bom? Esse foi só um parênteses que eu fiz. Bom, então a gente descarta ou não descarta essa cólica renal? Vamos lá. Acho que a gente pode ver outros sintomas. A polaciúria dá num paciente com cólica de rim? Não sei. O que é polaciúria? Me conta. É a proteína, não é? Polaciúria? Polaciúria é a mesma coisa que proteinúria? Não. Ah, não, eu confundi. É mais vezes. Isso, vai mais vezes ao banheiro, né? Fazer xixi. Então tá. Mas lembra, será que o paciente com cólica renal, ele teria os sintomas tão crônicos assim, desde faz um ano que o paciente está apresentando esses sintomas?
né? Verdade, né? Só quem teve cólica renal sabe que 1 segundo de cólica renal já é o Já suficiente. é muito. Né? Já é muito, parece uma eternidade. Professor, e a Pode falar. noctúria? O que é noctúria? Ele de Noturno. noite no banheiro, Não, Ele e vai às de vezes noite não no banheiro. Mas, na verdade, você tem a noctúria, né? Que acorda várias vezes para ir no banheiro à noite. Só que tem a polaciúria também, que é várias vezes durante todo o dia. Não, né? Então, você está... Nossa. Então, a gente está pensando aí numa infecção, por enquanto, de urina ou em algo relacionado à próstata, por enquanto, né? Bom, então vamos lá. Antecedentes pessoais. Hiperplasia prostática benigna. Tcharam. Pois é. Ele já teve isso. Já teve. Já teve antecedentes pessoais. Só que ele não seguiu as orientações e não seguiu o tratamento. Tá bom? Então... Homem é uma desgraça para você tratar, porque ele acha que ele é o Superman. Já existe literatura falando sobre isso, tá bom? Isso está mudando, graças a Deus, mas existe a literatura mostrando aí que geralmente os pacientes do sexo masculino, eles têm aí uma resistência grande a procurar ajuda, a aderir tratamento e etc. Esse é um desses casos, tá? Ele nega hipertensão arterial sistêmica, por isso que morre cedo, né? Sem contar aquelas coisas que a gente vê, o cara precisa mexer na energia elétrica, daí ele põe a escada dentro da piscina, um negócio assim, daí morre cedo também, né? Mas a gente tem a literatura trazendo isso também, tá? Nega hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Vamos ver. Agora, exame físico. Abdômen. Plano, flácido, indolor, com ruídos hidroaéreo presentes, região suprapúbica distendida e globo vesical palpável. De tudo isso, o que está alterado? A região suprapúbica está distendida. Está Certo. retendo urina, então. Então, está tendo retenção de urina. Olha lá. Certo? Porque, inclusive, você consegue palpar o globo vesical. Dolorosa palpação, né? Vamos ver o que mais. Ele já falou que está com uma dor intensa e desconforto, né? PA de 14/8, FC de 92, respiratória de 18 e a temperatura axilar de 36. Não tem febre. O que tem aí que a gente precisa pensar? Que chama um pouquinho a atenção. A próstata aqui, ó, tá aumentada ao toque. A próstata. Ela é lisa, fibroelástica e aumentada. E aumentada. A próstata aumentada é algo que a gente precisa, que nos chama a atenção. Tem mais alguma coisa aí que chama a atenção? PA de 14/8, tá tudo bem? Frequência cardíaca de 92, respiratória de 18. Então, o 14 está um pouquinho elevado aí. Pode ser originado da dor também, por ter essa dor, né? Fica... Exato. Você pode... Pensando que é um paciente de 74 anos, né? Já tem um pouquinho você já espera, às vezes, algo um pouquinho mais alto, só que, além disso, o paciente está com dor, né? Então, você pode ter um pouquinho aí de desvio aí na pressão e nas frequências, tá? Vamos lá, exames laboratoriais, então, né? Dos exames feitos, o que se encontrou alterado? Ureia, de 76 miligramas por decilitro, sendo que a referência é de 10 a 40, e a creatinina de 2,2, sendo que a referência é de 0,8 a 1,4. Com essas duas alterações, o que vocês pensam? Os dois estão altos. O que vocês pensam? Então, né? Nada? Não, ele pode estar tendo uma insuficiência renal ali. O Arthur está pensando numa insuficiência renal. Mas, caramba, a gente está falando de próstata, bexiga. O que tem a ver com a insuficiência renal? Algum problema ali na filtração, né? Ou então na reabsorção disso aí. Você pode estar com problema na filtração ou na reabsorção, Arthur. Mas qual que é a relação com tudo que a gente está conversando aí? A Márcia está... Vamos lá, eu quero falar. Não, é assim, legal que o Arthur falou, mas eu acho que esse efeito que está causando lá no rim, ele é por conta mesmo dessa obstrução que está tendo ali, que está diminuindo, então, o fluxo, né, de urina,
e está fazendo uma... É como se você fechasse a mangueira, né? Vou dar assim grosseiramente. Você fecha, então esse retém líquido, vai retendo líquido no rim. Então, ele vai aumentar mesmo, vai aumentar todos os valores, porque não está conseguindo eliminar. Entendi. Então, deixa eu ver se eu consigo juntar o que a Márcia e o que o Arthur me disseram. Todo, pelo que vocês já falaram aí, o problema é a próstata mesmo, né? Você está entupindo, entre aspas, esse fluxo de urina. Fechou a torneirinha lá embaixo, você começa a acumular líquido cada vez mais para cima, é isso? Daí você acumula na bexiga, Faz um refluxo, né? o que já justificaria o globo vesical palpável, você acumula nos ureteres e acumula nos rins, é isso? E daí, isso atrapalharia a filtração, de acordo com o que o Arthur falou? É isso? É isso, Márcia? Eu creio que sim, o professor não está eliminando muito pouco. Ela não está. Parece que está Pode estar até pouco. filtrando, só que ele não consegue eliminar. Não está dá saindo. todo esse fluxo. Entendi. Vamos ver o que mais que a gente tem no caso? Pode ser, no caso, uma hidronefrose. O que é hidronefrose, Lilian? É uma dilatação do ureter. Uma dilatação do ureter? Só do ureter? Não, do rim. Que aí, só a Márcia está tentando explicar, acho que vai, né? Assim, acho que a gente ainda não sabe correlacionar uma coisa com a outra. Sim, mas eu tô aqui para isso, eu tô aqui para puxar vocês. Então, mas eu quero ver miolo fritando hoje. Professor, vamos lá. A hidronefrose, professor, o senhor me corrige, me ajuda. A hidronefrose é um processo que, tudo bem, há 1 ano que ele vem já acontecendo toda essa situação, é um caso crônico aí, não é nada mais agudo. Então, se ele tem passado esses sintomas diariamente, aí sim, concordo plenamente com a Lilian, ele já tem um quadro de hidronefrose aí por conta mesmo desse fluxo, o rim dilatou, né, para se adaptar a toda essa situação. E o rim dilata como um todo, dilata só pelve, dilata só medula, só córtex, o que dilata no caso da hidronefrose? Alguém sabe me dizer? No meu entendimento, ele dilata todo, para adaptar. Todo. Você tem, então, como se fosse uma hipertrofia renal. Porque ele está tentando, né? Ele está fazendo a função dele, só que ele não consegue, né, ir para frente, esvaziar toda essa urina. Mas por que dilata, por exemplo, o ureter e o rim? Até onde eu sabia, é uma consequência do cálculo renal, que para e aí as regiões que estão mais superiores, né? Aí acaba acumulando o líquido lá. É o que eu tinha visto. Então, Ludmila, essa hidronefrose acontece, eu não estou falando do caso aqui, mas a hidronefrose acontece porque você me falou do cálculo, mas é porque teve algo obstruindo, certo? E daí, por ter essa obstrução da passagem do líquido, você acaba dilatando tudo que está para cima, é isso? Porque acumula a urina lá. Certo. Mas será que quando você tem, por exemplo, uma hiperplasia prostática, que é o que vocês estão fortemente indo aí, você não tem também uma obstrução? E daí não pode acumular líquido também? Sim, verdade. Então, podem ser duas causas diferentes para uma mesma hidronefrose? Sim. Vamos ver exame de imagem disso? Então, o paciente fez um exame de imagem, tá? Bom, eu peguei aqui só um lado do paciente, tá bom? Eu estou querendo mostrar aqui o rim do paciente, tá? Esse é uma imagem do rim dele, essa é outra imagem do rim dele, e essa é outra imagem do rim dele. Vamos comparar isso com um rim normal, tá bom? Esse é um rim normal, no exame de imagem. Nossa, está tudo dilatado. Está tudo dilatado. Então, quer dizer que a Lilian matou a pau a hidronefrose? Muito bem, Lilian. Mas agora alguém me conta, me explica no exame de imagem, pode ser com as próprias palavras, o que você está enxergando no rim normal. Me conta no rim normal, me descreve como que é essa imagem do rim normal. E depois compara
com o rim do paciente? Me conta. Bom, eu acho, nessa... Ai, peraí, que é muito difícil de descrever. Na parte medial do corpo, vai ter uma parte preta, que vai Certo? ser a abertura, né? É o hilo, Uhum. e onde vai estar a pelve, os vasos, tem até uns cisquinhos, Certo. Aí, esses outros risquinhos que estão um pouquinho acima, isso vai ser os cálices, Certo. na minha opinião. Que mais? Aí, a gente tem um branco, esse branco aí, que é o formato da pirâmide, né? Aham. Então, seria a Certo. medula, e dá para a gente ver a parte preta entre as medulas, que seria a coluna. Hum. E aí, o restante branco contornando seria o córtex. Certo. Todo mundo concorda com a Ludmila? Alguém gostaria de falar alguma outra coisa? Ou ela já matou o que a gente precisava nesse rim normal? Eu acho que Tá ok, né? Agora me conta Ok. o rim do paciente. O que tem de diferente aí? Uai, Tá professor. complicado. Tá complicado. Assim, tá tudo muito, como é que eu vou falar? Inchado aí, né? Demasiado, nem sei se os Tá. termos estão corretos, É. mas a gente não Aham. vê. A pelve está desconfigurada, os cálices juntou tudo com as pirâmides, então, Pelve, bom, cálice, pirâmide, parece que tá tudo junto, tá tudo mas junto, tá tudo quase. aumentado. Inclusive esse brancão aqui tá aumentado aqui. O córtex não tá aumentado, não, ele tá diminuído, eu O acho. córtex está diminuído. Ó, compara a cor. Esse Sim, brancão sim. aqui do córtex, olha o fiozinho de córtex que a gente consegue enxergar aqui. Ficou um fiozinho. Professor, agora eu Ah, me confundi. Porque vê se meu raciocínio tá certo. Se eu vamos tenho um lá. córtex diminuído, consequentemente, isso vai estar afetando a filtração. Uhum. Certo. Então, eu teria uma filtração reduzida. E nisso, a ureia e a creatinina que tem na urina não seria menor? Você teve uma filtração reduzida, mas a ureia e a creatinina não seria menor. A ureia e a creatinina, ela é filtrada? Ai, não são, né? A Não ureia, tá. a ureia Não ela sei, eu é, tô ela é perguntando. processada e a Eu tô creatina também. perguntando. Uhum. A E ureia agora, não. Ai, deu branco. volta. Eu tô aqui para trazer a dúvida. Volta e dá uma estudadinha nisso, então, tá? Que pode ser algo bastante interessante aí para vocês pensarem, já refletirem, e que pode ser que, por exemplo, vocês sejam cobrados disso mais para frente, tá? O que é filtrado, o que é processado, o que é reabsorvido, tá bom? Faz uma listinha aí que eu acho que vale a pena. É porque a ureia, ela ela é filtrada, sim, porque aí tem a reabsorção no túbulo proximal, depois secreta na alça. Ah, então você não tem simplesmente só a filtração. Você tem uma É, reabsorção, você tem uma secreção, né? E daí, nesse caso, você acha que é só a filtração que está alterada aí, nesse não, a paciente? secreção vai estar aumentada, né? Você tem uma... todo o processamento do filtrado, ele está alterado, tá Uhum. bom? Então, não é só a filtração. E mais do que isso, deixa eu já trazer um outro conceito aqui para vocês. Então, tá claro para todo mundo que a córtex aqui está diminuída? E, na verdade, por que ela está diminuída? Porque você teve um acúmulo de líquido de baixo para cima, então tudo que está mais para o, entre aspas, fim do rim, da filtração, do processamento, etc., está começando a ficar cheio de líquido, né, que foi acumulado. Então, essa medula e a pelve, etc., cheio de líquido, vai comprimir a córtex. Por isso que você enxerga a córtex pequenininha, tá bom? E daí, com o tempo, dependendo do quanto isso for, o quanto isso ficar aí acontecendo sem tratamento, você pode ter, inclusive, uma atrofia dessa córtex renal por compressão, tá? A gente vai estudar atrofia por compressão daqui exatamente 10 meses, mais ou menos, tá? Na patologia.
mas você leva isso a uma atrofia por compressão. E a gente vai voltar exatamente nesse caso, tá bom? Bom, então os exames de imagem também evidenciaram hipertrofia da parede muscular vesical. Por que será que você tem uma hipertrofia da muscular da bexiga? Quem pode me explicar? Pelo esforço, né? Que aí a bexiga vai ter um volume de urina maior nela e ela vai, é o mesmo raciocínio do coração lá. Só na coração, bexiga tá cheia, ela não consegue urinar, ela vai fazendo mais força na parede muscular dela. E músculo, quando faz mais força, vira monstrão, independente do músculo que você está falando, né? Seja ele liso, seja ele cardíaco, seja ele esquelético, né? Então, a gente teve uma hipertrofia da parede muscular vesical, isso daí é chamado de bexiga de esforço, tá bom? A bexiga fica aí com a muscular mais hipertrofiada, exatamente porque ela estava com mais líquido e ficava fazendo mais força para tentar eliminar isso. E também os exames confirmaram a hiperplasia prostática. Então, dos nossos 3 aí que a gente tinha pensado, né? A hiperplasia prostática foi o certo, tá? Foi prescrita a utilização de tansulosina, tá? Que é algo que relaxa a musculatura lisa, e o paciente obteve melhora dos sintomas, tá bom? A tansulosina e toda essa medicação, né? Esses fármacos vocês vão estudar aí com a Carla, nesse semestre, e também quando vocês forem para o sistema urogenital daqui a alguns anos aí, tá bom? Bom, então, a gente já falou, né, qual órgão do sistema urinário foi afetado diretamente pela doença, né? Bom, daí eu sugiro que vocês deem um print aí nessa tela, tá? Para vocês estudarem e pensarem um pouquinho mais, refletirem um pouquinho mais sobre esse caso. Tá bom? Não é... Sim. Espera só um pouquinho, professor, que eu não consegui dar o print. Não, sem problema. Não é exatamente isso que nós vamos discutir aqui. O importante da nossa discussão na fase 1 é exatamente o que a gente fez, né? Toda essa hipótese diagnóstica e o porquê das coisas, e tentar uma explicação aí para as coisas que estão acontecendo. Posso ir para o próximo caso? Pode. Legal. Esse é mais rapidinho, tá? Ana, 23 anos, dirigiu-se ao médico queixando-se de poliúria, ardência e dor ao urinar, e estava assustada com a coloração da urina, que, segundo ela, parecia sangue vivo. Bom, então, comparando a Ana com o seu Antônio, quem pode fazer essa comparação? Primeiro, um é masculino, outro é feminino, tá? Segundo, o que mais que a gente consegue ter uma diferença grande? A diferença está aqui, então, na ardência e na dor, né? Bom, ele tinha dor ao urinar, mas o principal aqui é a ardência, né? E o sangue, né, professor? E o sangue, a gente espera encontrar sangue na urina? Não. Não, né? Outra coisa também que me chamou um pouquinho a atenção, não é totalmente correlacionado, mas a gente pode pensar também, é que o seu Antônio tinha 74 anos e a Ana tem 23, né? Tudo bem, a gente não pode fazer essa correlação tão direta assim, mas a gente pode pensar também nessa idade como sendo um fator aí que pode diferenciar, né? E a Ana não tem próstata, né? Então, ela fez exame de urina 1 e revelou proteinúria, lembrando que a gente não pode confundir proteinúria com polaciúria, que nem aconteceu no caso passado, tá? Uma quantidade grande de hemácias, 3 cruzes de hemoglobina, piúria. Alguém sabe o que é piúria? Pus, né? Presença de macrófagos, pus, né? Macrófagos ou pus? Já é pus, né? Já é pus mesmo. Certo. Mas daí você espera encontrar também macrófagos, por exemplo. Você espera encontrar células do sistema imune aí também, né? Cultura de urina e antibiograma teve um crescimento gigantesco de bactérias. Então, o que vocês pensam nesse caso? Infecção urinária. Infecção urinária, né? O médico diagnosticou uma cistite aguda, IT, infecção,
né? Uhum. Da infecção de bexiga aguda, iniciou antibiótico terapia baseada no resultado de antibiograma. Esse é o caso rapidinho, tá bom? E tem 3 perguntinhas aí para a gente pensar na histologia, tá? Descrever as camadas da parede da bexiga, ressaltando as musculares. Explicar o porquê da denominação do epitélio da bexiga, que vocês já falaram hoje, qual é o nome do epitélio da bexiga, vocês já estudaram, né? E a importância das junções celulares, nesse caso, e caracterizar a lâmina própria da bexiga. E correlacionar também essa lâmina própria com a hematúria intensa. Por que será que sangrou? Né? Por que será que teve a presença aí de hemácias nessa urina? Né? Qual ou quais camadas da bexiga foram prejudicadas aí para que você encontrasse a urina na bexiga? Será que o sangue, desculpa, na bexiga? Será que essas hemácias elas vieram do rim? Será que vieram da bexiga? Tá? Daí, então vocês têm que refletir um pouquinho em cima disso, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria trazer hoje para vocês no momento, tá bom? Eu vou fazer a chamada, porque a gente já está quase no horário aí de começar o nosso estudo dirigido, tá? Hoje é estudo dirigido de histologia e amanhã, de embriologia, desculpa, e amanhã a gente se encontra de manhã, tá? Daí eu tô aqui, depois da aula, né? Eu fico aqui